Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Das 2 da tarde, com a edição do jornalista Miguel Videira. No final da semana, um alto responsável iraniano diz à agência Reuters que o Estreito de Hormuz deve ser reaberto à navegação de forma controlada na quinta ou na sexta-feira. Sob controle do Irão, é isso que diz esta fonte, a agência de notícias. Entretanto, a imprensa iraniana, a imprensa estatal iraniana, dá conta da passagem do primeiro navio pelo Estreito de Hormuz, desde que foi anunciado o cessar-fogo de 2 semanas. Uma trégua que, segundo o presidente dos Estados Unidos, pressupõe a reabertura do Estreito de Hormuz, por onde passa 1/5 do comércio mundial de petróleo. Donald Trump que garante que não vai haver enriquecimento de urânio no Médio Oriente. A garantia foi avançada pelo presidente norte-americano numa publicação na rede Truth Social, onde Trump garantiu ainda que Washington vai continuar a trabalhar com o regime iraniano, que considera já ter mudado. Numa outra publicação, o presidente norte-americano mostra-se implacável, anuncia que qualquer país que forneça armas a Teherão será alvo de tarifas de 50%. Trump garante que não haverá exceções ou isenções. Esta tarde, o secretário de Guerra dos Estados Unidos deu uma conferência de imprensa no Pentágono, precisamente sobre este cessar-fogo no Médio Oriente. Pete Hegseth diz que Trump fez história e que os objetivos da Operação Fúria Épica foram alcançados. O presidente Trump fez história e nenhum outro presidente demonstrou esta coragem e determinação. O presidente forjou este momento. O Irão implorou por este cessar-fogo e todos nós sabemos disso. Sob qualquer ponto de vista, a Operação Fúria Épica dizimou as Forças Armadas do Irão e tornou-as ineficazes em combate durante os próximos anos. Em conjunto com os nossos parceiros israelitas, as Forças Armadas americanas alcançaram todos os objetivos conforme o plano, dentro do prazo, exatamente como previsto desde o dia 1. A Marinha do Irão está no fundo do mar. A Força Aérea do Irão foi aniquilada. O Irão já não tem defesa aérea. Os céus iranianos são nossos. A Pete Hegseth, o secretário de Guerra dos Estados Unidos, que deu há pouco uma conferência de imprensa sobre este acordo de cessar-fogo, tem a duração de 15 dias. Há uma ronda de negociações que vai decorrer em Islamabad, no Paquistão, já na próxima sexta-feira. Há indicação de que um dos representantes da delegação norte-americana que vai marcar presença nesse encontro, nessa negociação direta, é o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. Uma grande terça-feira. É assim que o Presidente da República português reage ao cessar-fogo no Médio Oriente. Ao terceiro dia de presidência aberta, desta vez em Penela, António José Seguro reagiu com entusiasmo ao anúncio que chegou ontem à noite. Espera que seja apenas um passo para uma paz duradoura. Fiquei muito satisfeito com o cessar-fogo e formulo um desejo, que este cessar-fogo seja mais do que isso, que seja um caminho para uma paz sólida e para uma paz duradoura. E ele também demonstra uma coisa muito evidente, é que as guerras não são solução, não resolvem os conflitos, agravam-nos. E é precisamente a diplomacia e o diálogo que encontra soluções para que as pessoas possam viver em paz. E nós precisamos viver em paz. Chega de más notícias. É isso que diz António José Seguro. Diz que ontem foi um dia bom, uma terça-feira com motivos para sorrir, não só pelo acordo de cessar-fogo alcançado por Estados Unidos e Irão, mas também pelo desbloqueio para as eleições dos órgãos externos ao Parlamento. Fico muito satisfeito, resposta à sua primeira questão, que o Parlamento não só tenha fixado a data de 16 de abril, porque é precisamente um dia antes de reunir pela primeira vez o Conselho de Estado, mas sobretudo tenha cumprido o prazo da apresentação das candidaturas. Esta é a democracia a funcionar.
E, portanto, eu desejo que o Parlamento, no dia 16, faça a eleição destes representantes. E também vi com agrado as notícias que me chegaram no sentido de perceber que há um princípio de convergência das forças políticas representadas no Parlamento, de modo a que também a eleição para o Tribunal Constitucional possa ocorrer. Ora, isso deixa satisfeito um Presidente que preza a estabilidade. Motivos para sorrir para António José Seguro, o Presidente da República, que cumpre hoje o terceiro dia de presidência aberta. Está hoje no distrito de Coimbra. António José Seguro anunciou também que vai nomear os 5 nomes a que tem direito para o Conselho de Estado na próxima semana. Na próxima hora, António José Seguro tem um almoço com agricultores em Sor. Marcam presença o Ministro da Agricultura, também a Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Brunhosa. António José Seguro, que reagiu há pouco, como aqui ouvimos, ao acordo de cessar-fogo no Médio Oriente. Não é o único, também o Governo, Miguel, pela voz do Ministro dos Negócios Estrangeiros, saúda o acordo de cessar-fogo firmado por Estados Unidos e Irão. O chefe da diplomacia portuguesa, Paulo Rangel, entrevistado esta manhã aqui na antena do Observador, expressou a convicção de que estão lançadas as bases para que a paz prevaleça no Médio Oriente. Eu penso que há condições. Repare, aqui era realmente fundamental conseguir um cessar-fogo para ganhar algum tempo, porque a estabilidade regional, a segurança regional no Golfo, no Médio Oriente, que tinha aqui, como vimos, um impacto mundial. Portanto, estamos a falar também de segurança e de estabilidade, especialmente de estabilidade global. Tem tantas dimensões difíceis de negociar que seria problemático não o fazer sem um cessar-fogo. Negociações que arrancam na próxima sexta-feira, como já aqui demos conta, em Islamabad, no Paquistão. Este conflito no Médio Oriente provocou alguns momentos de mal-estar entre os países da NATO. Donald Trump não gostou, por exemplo, das críticas feitas por Pedro Sánchez, chefe do governo espanhol, à intervenção militar. Manifestou também desagrado com a indisponibilidade manifestada por boa parte dos países da Aliança Atlântica para ajudarem os Estados Unidos a garantir a navegabilidade no Estreito de Hormuz. Ora, Paulo Rangel não acredita que estes episódios ponham em causa a relação entre os países da Aliança Atlântica. E falamos de um acordo que foi anunciado pelo Presidente dos Estados Unidos ontem, por volta das 11h30 da noite. O cessar-fogo vai vigorar por 15 dias. O Irão compromete-se a garantir a navegação segura no Estreito de Hormuz. O regime iraniano apresentou também um plano com 10 pontos que serve de base às negociações que vão decorrer ao longo das próximas 2 semanas. Trump, que já rejeitou no passado algumas destas propostas, diz agora que o plano é uma base viável para o entendimento. Com a ajuda do Rui Casanova, ficamos a perceber em que consiste este plano de 10 pontos. O plano apresentado pelo Irão inclui uma série de propostas que os Estados Unidos já rejeitaram no passado e que levaram à continuidade dos ataques. Por exemplo, a manutenção do controle do Irão sobre o Estreito de Hormuz e a retirada de todas as tropas norte-americanas das bases regionais. Há mais medidas que podem afastar as duas partes. Por exemplo, o Irão quer impor uma taxa de $2 milhões por navio que passe pelo Estreito, receita a dividir com Omã. O Irão propõe ainda utilizar este dinheiro para a reconstrução do país, em vez de o direcionar para indenizações financeiras. Há versões contraditórias. O Irão afirma que a criminosa América foi obrigada a aceitar este plano. Já o presidente dos Estados Unidos fala, por sua vez, apenas numa proposta viável, uma base de trabalho para pôr fim ao conflito. Não se sabe ainda se Donald Trump vai ou não aceitar estas condições de Teherão. Uma incógnita. Para já, o que se sabe é que há uma ronda negocial agendada para a próxima sexta-feira, como aqui já dei conta. O palco é Islamabad, no Paquistão. Olhamos agora para o desporto. Miguel, no futebol, o Futebol Clube do Porto joga já amanhã a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. E o adversário é a equipa britânica do Nottingham Forest, orientada pelo português Vítor Pereira, que também já treinou os azuis e brancos. Francesco Farioli, o atual técnico dos Dragões, considera que o nível de confiança da equipa, apesar do empate na última jornada frente ao Famalicão, mantém-se elevado. Em antevisão a esta partida, o timoneiro azul e branco elogia o atualmente do antigo técnico, o campeão do emblema da cidade invicta, e afirma que o Porto vai ter de dar o máximo para conseguir a vitória. Amanhã o Vítor Pereira vai preparar a equipa para dar o máximo. Temos de estar absolutamente prontos para competir na nossa melhor versão e devemos estar atentos à qualidade da equipa e do treinador adversário. Como o Seko Fofana disse antes, eles estão num momento muito positivo desde que o Vítor chegou.
As qualidades individuais do adversário vão obrigar-nos a colocar a nossa melhor versão em campo. Is going to force us to put our best version on the pitch. Francesco Farioli revela que Rodrigo Mora, o médio criativo azul e branco, já recuperou de lesão, pode ir a jogo amanhã. A partida tem início às 8h, tem a arbitragem do italiano Marco Guida. Há relato claro aqui na antena do Observador. 2h10. Miguel Videira, que outras notícias destacas a esta hora? Chumbado, Chega e o PS chumbaram as audições do antigo governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e da presidente do Conselho das Finanças Públicas, Nazaré da Costa Cabral, audições pedidas pelo PSD. Os social-democratas queriam explicações sobre as previsões para o saldo orçamental do ano passado, que ficaram substancialmente abaixo do valor que se veio a verificar. Portugal registrou um saldo orçamental de positivo de 0,7% do PIB. Ora, os pedidos de audição foram rejeitados. Há atenção para quem mora na região de Lisboa. Os trabalhadores do metro vão estar em greve amanhã e a 14 de abril. Notícia avançada pela Antena 1, confirmada pela Rádio Observador, junto da FECTRANS, a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações. A paralisação tem a duração de 24 horas. Não foram decretados serviços mínimos pelo Tribunal Arbitral. É a partir do primeiro dia do próximo ano, 2027, vai ser proibido o acesso às redes sociais a menores de 15 anos na Grécia. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro grego através de um vídeo na plataforma TikTok. Kyriakos Mitsotakis garante que está a pressionar a União Europeia para que siga o exemplo. A Grécia junta-se a França, Dinamarca e Espanha na proibição de uso de redes sociais a menores de idade. É a notícia de fecho no Jornal das 2 da tarde. O jornalista Miguel Videira e as notícias que marcam a atualidade.